O avião seguia estável a mais de 10.000 metros de altura, cortando um céu limpo que ninguém ali podia ver direito pelas pequenas janelas. Na última fileira, encostado na parede, o homem dormia profundamente, a cabeça levemente caída para o lado. Usava uma jaqueta de couro surrada, marcada pelo tempo e pelo vento, e suas mãos grossas repousavam sobre o colo, cheias de calos que denunciavam uma vida longe de escritórios. As botas, gastas na sola, estavam firmes no chão, segurando um capacete de moto entre os pés como quem protege algo valioso mesmo dormindo. O rosto dele carregava sinais de cansaço antigo, não apenas de uma noite mal dormida, mas de anos acumulados. A barba por fazer sombreava um maxilar forte, e uma pequena cicatriz próxima à sobrancelha passaria despercebida por quase todos, não fosse a forma como o músculo ali se contraía de vez em quando, mesmo durante o sono. Ele respirava fundo, pesado, como alguém que só consegue descansar quando o corpo finalmente cede. Não roncava alto, mas havia um som constante, quase um ritmo, como se estivesse acostumado a dormir em ambientes barulhentos. Alguns passageiros o observavam com curiosidade passageira. Para uns, era apenas um motoqueiro comum, talvez voltando de um serviço qualquer. Para outros, parecia deslocado demais naquele voo comercial, entre ternos caros, mochilas de executivos e famílias em férias. Ninguém imaginava o que se escondia por trás daquela aparência simples. Ninguém sabia que aquele sono não era apenas descanso, mas fuga. Sempre que fechava os olhos, ele mergulhava num silêncio que o afastava de lembranças que insistiam em voltar quando estava acordado. A comissária passou empurrando o carrinho de bebidas, desviando com cuidado das botas e do capacete. Olhou para ele por um segundo a mais do que o normal, talvez por perceber algo diferente naquele homem adormecido. Não era ameaça, nem mistério exagerado, era uma sensação estranha de disciplina, de controle, mesmo no repouso. Ela seguiu em frente sem dizer nada. Na mente dele, imagens confusas se misturavam. Céu escuro, luzes vermelhas piscando, alarmes distantes. Um treinamento que nunca realmente sai do corpo. Mesmo dormindo num avião civil, seus músculos reagiam a pequenos ruídos, a mudanças quase imperceptíveis no som dos motores. Ainda assim, ali, por alguns minutos raros, ele conseguia descansar de verdade. No bolso interno da jaqueta, o celular vibrava levemente com uma notificação que ele não sentiu. Era uma foto enviada pela filha, um desenho mal feito de um homem de jaqueta preta segurando uma mão pequena. Ele não viu, mas aquilo explicava muita coisa. O peso que carregava nos ombros não vinha apenas do passado, mas da responsabilidade silenciosa de sempre voltar para casa. Enquanto o avião avançava tranquilo pelo céu, ninguém prestava atenção naquele homem dormindo no fundo. E talvez fosse exatamente assim que ele preferia. Invisível. Apenas um pai solteiro motoqueiro cansado. Pelo menos até o destino decidir acordá-lo. O primeiro solavanco veio sem aviso, como se o avião tivesse batido em algo invisível. Copos tremeram nas bandejas, conversas cessaram no mesmo instante. O homem de jaqueta de couro abriu os olhos num reflexo imediato, antes mesmo dos gritos começarem. Seu corpo despertou inteiro, não aos poucos como o de alguém comum. As mãos já buscavam apoio, os pés firmes no chão, a respiração controlada. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas reconhecia aquele tipo de sensação no estômago, algo estava errado. O segundo impacto foi mais forte. As luzes da cabine piscaram e se apagaram por um segundo longo demais. Um bebê começou a chorar. Alguém rezava em voz alta algumas fileiras à frente. As máscaras de oxigênio caíram com um estalo seco, balançando diante dos rostos assustados. Oh! Cheiro de metal e ar comprimido tomou o ambiente. O homem levou a mão ao próprio peito, não por medo, mas por instinto, sentindo o coração acelerar apenas o necessário. A voz do comandante surgiu nos alto-falantes, diferente de qualquer anúncio comum. Não havia ensaio, nem calma artificial. Era direta, tensa, humana.
Explicou rapidamente que havia uma falha grave, algo que não respondia como deveria. Houve uma pausa curta, pesada, e então a pergunta que mudou tudo: há algum piloto de combate a bordo? Um silêncio absurdo tomou a cabine. Não aquele silêncio tranquilo de voo, mas um vazio carregado de expectativa. Pessoas se olharam, confusas, algumas riram nervosas, achando que tinham ouvido errado. O homem de jaqueta fechou os olhos por um segundo. Um único segundo, o suficiente para imagens antigas tentarem voltar, painéis iluminados, comandos rápidos, decisões sem margem de erro. Ele respirou fundo e abriu os olhos de novo, agora completamente acordado. Ao redor, ninguém percebia ainda. Ele se levantou devagar, sentindo o peso do próprio corpo, o estalo leve nas articulações. A jaqueta rangiu quando se moveu. A comissária, pálida, caminhava apressada pelo corredor tentando acalmar passageiros. Quando o viu de pé, fez um gesto automático para que se sentasse, mas ele apenas levantou a mão, firme, chamando atenção sem elevar a voz. Eu sou, disse. 2 palavras. Nada mais. A comissária piscou, sem entender de imediato. Olhou para ele de cima a baixo, como se tentasse encaixar aquela aparência simples à gravidade da situação. Antes que pudesse responder, outra turbulência sacudiu o avião, arrancando gritos mais altos. O homem manteve o equilíbrio com facilidade, como se o chão instável fosse familiar. Piloto de combate, ela perguntou, a voz falhando. Ele assentiu, já tirando o cinto de segurança completamente. Não explicou, não contou histórias. Sabia que não havia tempo para convencer ninguém. Seu olhar era calmo demais para alguém que deveria estar em pânico, e isso, mais do que qualquer documento, fez a comissária engolir seco e abrir passagem. Enquanto ele avançava pelo corredor em direção à cabine, os passageiros começaram a perceber que algo diferente estava acontecendo. O murmúrio virou esperança contida. O homem não correu. Caminhou com passos firmes, conscientes. Por dentro, não havia heroísmo, nem medo exagerado. Apenas uma certeza antiga: quando ninguém mais pode assumir, alguém precisa ir. E ele já fizera isso antes. Muitas vezes, a porta da cabine se fechou atrás dele com um som seco, isolando o caos da cabine de passageiros. Lá dentro, o ar parecia mais pesado, carregado de tensão e concentração. O comandante tinha o rosto pálido, os olhos presos aos instrumentos que piscavam em cores inquietantes. O copiloto tentava manter a estabilidade, as mãos tremendo levemente sobre os controles. Quando o homem de jaqueta de couro se aproximou, não houve apresentações longas. Apenas olhares rápidos e um entendimento imediato de que o tempo era curto. Ele sentou-se no assento auxiliar, puxando o cinto com um movimento automático, quase esquecido, mas perfeitamente executado. Seus olhos varreram o painel numa velocidade impressionante, absorvendo informações, conectando padrões. O avião reagia mal, respondia com atraso, como um animal ferido. Ele não precisava que explicassem tudo. Bastavam fragmentos, um gesto, uma palavra solta, um alarme específico. O resto vinha da memória muscular e de anos de treinamento sob pressão. Deixe comigo, disse em voz baixa, não como ordem, mas como promessa. Ajustou alguns comandos, compensou a inclinação, sentiu o avião resistir antes de ceder lentamente. As vibrações diminuíram um pouco, o suficiente para arrancar um suspiro coletivo dentro da cabine. O comandante o observava com uma mistura de incredulidade e alívio, percebendo que aquele estranho sabia exatamente o que fazia. Cada segundo parecia mais longo do que o normal. O homem ignorava o suor escorrendo pelas costas, o barulho constante dos alarmes. Para ele, aquilo não era pânico, era foco. Lembrou-se de missões em que o céu não perdoava erros, em que vidas dependiam de decisões silenciosas. Ali, a lógica era a mesma. Confiar nos sentidos, respeitar a máquina, nunca forçar além do limite. Aos poucos, o avião começou a estabilizar. A altitude se ajustou, a inclinação se tornou mais suave. O copiloto respirou fundo,
como se estivesse prendendo o ar havia minutos. O comandante anunciou pelo rádio interno que estavam em procedimento de emergência, mas que tinham controle parcial. Na cabine de passageiros, gritos deram lugar a um silêncio tenso, interrompido apenas por choros abafados e orações murmuradas. O homem manteve as mãos firmes até o último momento. A aproximação para o pouso foi longa, exigindo paciência e precisão. Quando as rodas finalmente tocaram o solo com um impacto controlado, não houve comemoração imediata. Apenas concentração até que o avião parasse por completo. Então, o som mais bonito daquela noite: silêncio. Nenhum alarme, nenhuma vibração fora do normal. Os aplausos começaram distantes, atravessando a porta da cabine como uma onda. O comandante encostou a testa no painel por um instante, emocionado. O homem de jaqueta apenas soltou o cinto, sentindo o peso da tensão deixar os ombros. Não buscou reconhecimento, não sorria largo, apenas respirou fundo. De volta ao seu assento, ignorou os olhares admirados, os agradecimentos sussurrados. Pegou o celular e viu a mensagem da filha. O desenho simples, a frase curta. Os olhos marejaram pela primeira vez naquela noite. Digitou com cuidado: já estou chegando. Quando desceu do avião, sem holofotes ou entrevistas, ajustou a jaqueta e pegou o capacete. Para o mundo, fora um milagre inesperado. Para ele, apenas mais uma promessa cumprida. Sempre voltar,